Olá, bem-vindo de volta à nossa aventura pela Patagônia. No episódio anterior, saímos de San Carlos de Bariloche rumo a El Bolsón. Visitamos o incrível Lago Puelo, acampamos no centro de El Bolsón e ainda rolou uma dúvida que mexeu com a nossa rota. Será que iríamos até Esquel? Eu queria muito esticar a viagem, mas o Paulo não estava tão animado assim. E nesse episódio você vai descobrir quem venceu essa disputa. Nesse trajeto, partimos de El Bolsón e seguimos pela Ruta 40. Foram 260 quilômetros até o belíssimo Lago Villarino. Mas, não consegui convencer o Paulo a ir até Esquel. Mesmo assim, a estrada entregou cenários incríveis. Bora junto nessa aventura? Como sempre, não rodamos somente em estradas tradicionais. Sempre tem uns desvios pelo caminho. E os desafios de convencimento do Paulo não tinham encerrado. Eu ainda queria acampar no Lago Falkner. Será que eu consegui? Esse trajeto nós já tínhamos feito, mas no sentido contrário. Agora estávamos voltando para o norte. E o mais incrível é que, mesmo sendo o mesmo caminho, tudo parece diferente quando você vem pelo outro lado. Sem falar que o clima muda tudo. Um dia nublado, um dia de sol, as cores, o contraste, a sensação, é como se a paisagem se reinventasse. O dia estava frio, mas de vez em quando o sol aparecia e dava aquela aquecida gostosa. Os 260 quilômetros que tínhamos pela frente levariam, em média, umas 4 horas. Mas existe frio capaz de impedir a gente de curtir uma paisagem dessas? Eu duvido. O dia estava incrível e a estrada simplesmente deliciosa. Era como se nunca tivéssemos passado por ali. Mas mesmo sendo o mesmo trajeto, a vista no sentido contrário muda tudo e sempre aparece algum detalhe que, na ida, a gente nem percebeu. Na verdade, o Lago Villarino era um ponto em que a gente já sabia que iria parar. É aquele lago do lado do Lago Falkner. Lembram que, no episódio 5, eu tentei convencer o Paulo a acampar lá e não rolou de jeito nenhum? Pois é, nesse dia a ideia era parar e curtir um pouco por ali, para então decidir onde montaríamos o acampamento, se ali mesmo ou se seguiríamos viagem. Ou seja, eu tinha exatamente 4 horas para tentar, de novo, convencer o Paulo a passar a noite ali. Será que agora meu poder de persuasão finalmente funcionaria? E o frio continuava. E nessas horas eu sempre lembro da galera que diz que aquecedor de manopla é coisa de coxinha. Muita gente acha que isso é frescura, especialmente quem nunca usou ou quem vive em lugares mais quentes. Mas eu vou te contar, no sul do Brasil eu já uso sem dó. E ali então, ter aquecimento de banco e de manoplas fez toda a diferença. Frescura nada, isso é sobrevivência. Falando em frio e aquecimento, mais adiante vocês vão descobrir algo sobre o Paulo na viagem que eu mesma só fiquei sabendo naquele dia. Sério, gente, quando a gente acha que já viu de tudo, ele me surpreende de um jeito que é só rindo mesmo. Fiquem aí, que essa é boa. Até hoje isso é piada interna entre nós. Esses arbustos amarelos ao longo de toda a estrada e praticamente durante toda a viagem me encantaram demais. Sério, eu não esperava. A cada curva parecia que a paisagem ficava ainda mais viva. Eu super recomendo fazer esse trajeto nessa época do ano, entre meados de novembro e dezembro. É simplesmente muito bonito. E essas cores dão um charme especial para a viagem e deixam tudo com aquela vibe de filme. Pegamos uns chuviscos e eu tirei a câmera da moto. E aí, nesse ponto, parei para colocar ela de novo. Vida de blogueira não é fácil, viu? E o sol resolveu dar o ar da graça de um jeito mais intenso e mais bonito, deixando as paisagens ainda mais coloridas. O céu e os lagos ficaram de um azul tão forte que parecia até pintura. Agora iríamos passar ao lado de San Carlos de Bariloche, e o lago Nahuel Huapi estava ali, ao nosso lado, majestoso, dominando a paisagem.
Nessa viagem, passamos por várias barreiras policiais, mas em nenhuma delas fomos parados. Tudo correu super tranquilo. Ah, e vale a pena lembrar, logo no início da viagem, quando saímos do Brasil rumo à Argentina, desviamos da rota tradicional que o Google Maps indica. Fizemos isso porque uma das rotas tem uma fama bem ruim de corrupção e problemas com a polícia. E, sinceramente, a gente não ia pagar pra ver, né? Melhor evitar confusão logo no início da aventura. O lugar que desviamos e não queríamos passar fica aí, na Polícia Camineira de Bella Vista, na RN 14, que fica em Entre Rios. Quando viajamos para o Atacama em 2019, fomos abordados várias vezes pela polícia. Apesar disso, nunca tivemos problemas sérios. Éramos 3 motos, eu de Bandit, o Paulo de V-Strom e um casal numa TDM. E só em uma dessas abordagens, logo no início da viagem, a coisa ficou mais esquisita. O policial começou a insistir, tentando achar algum jeito de me segurar ali. Claramente queria uma gorjeta. Mas como ele não falava nada diretamente, eu também não entendia nada, né? Ele pedia minha CNH, que já estava na mão dele, pedia o documento da moto, também na mão dele, e eu só respondia, é esse aí, é esse, é aquele, e continuava me fazendo de desentendida. Enquanto isso, o Paulo, lá na moto dele, sem saber o que estava acontecendo, já estava ficando nervoso com a demora. Mas no fim deu tudo certo. O policial desistiu, não saiu um tostão no meu bolso e seguimos viagem tranquilamente. E a missão de me fazer de sonsa e desentendida foi concluída com sucesso. Como dá pra ver nas imagens, é o mesmo lá, mas cada trecho parece outro lugar. Montanha perto, montanha longe, tudo muda o tempo todo. Pilotar aqui é viciante, cada metro entrega um visual novo. Ai, esses rios. Vocês estão percebendo quantas vezes e por quanto tempo a gente margeia lagos e rios nessa viagem? É bom demais! Como já estávamos passando por aqui pela segunda vez, voltando, acabamos não parando. Mas a dica é, faça essa viagem sem pressa. Mesmo que você planeje tudo certinho, deixe sempre algumas noites extras nas férias. Você pode precisar, ou, melhor ainda, você pode querer ficar mais uma noite na estrada, curtindo essas paisagens maravilhosas mais de perto. Não tinha como parar em todos os rios, senão a viagem não renderia nada, mas em um ou outro era impossível não parar para contemplar. E esses rios de águas cristalinas, em dias ensolarados, ficavam ainda mais brilhantes e encantadores. Para quem ama pilotar, a Ruta 40 é uma estrada que simplesmente precisa ser vivida. Olha aí, ó, mais uma barreira policial. Ah, um lugarzinho assim para acampar. Enquanto vocês curtem essas paisagens lindas do nosso trajeto, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre as motos, porque muita gente ainda não fez uma viagem mais longa e sempre surgem dúvidas sobre como nós nos organizamos. Nós sempre mantemos as motos com revisões e manutenções em dia. Isso faz toda a diferença. Podemos simplesmente decidir e pegar a estrada a qualquer momento, sem preocupação. E viajar com a cabeça tranquila é essencial. Mas, para uma viagem como essa, de 8.500 km, algumas medidas específicas são importantes. A primeira delas é o óleo do motor. Nós sempre trocamos na véspera da viagem e usamos óleo com durabilidade maior, para até 10.000 km, por exemplo. Assim, não precisamos nos preocupar com troca durante o trajeto, mesmo que a gente sempre faça sozinhos. É complicado levar tudo ou ter que comprar no caminho. Às vezes não encontramos a especificação certa, e quando encontramos, pode ser bem caro. Na Argentina, em especial, é caríssimo.
Dica boa: em viagens longas, vale levar pelo menos um pouco de óleo extra para completar se é necessário, principalmente nos primeiros e últimos dias, quando rodamos longas distâncias no mesmo dia. Nesses trechos, é normal a moto consumir um pouco mais. Sobre os pneus, a mesma lógica. É muito mais seguro e prático sair com pneus novos. Mesmo que os seus pneus ainda tivessem quilometragem suficiente, nas viagens longas eles sempre desgastam de forma diferente. Você pode acabar tendo que trocar no meio do caminho, e aí a dor de cabeça é grande. Fica bem caro e às vezes não tem o modelo que você quer. E você acaba tendo que comprar qualquer um, só para continuar. Então a estratégia é simples. Coloque pneus novos antes de viajar. E quando voltar, use o restante dos pneus antigos no dia a dia. E um detalhe importante: em viagens longas, os pneus muitas vezes voltam quadrados, por causa dos trechos de longas retas. Isso acontece com praticamente todo mundo. Tchauzinho pra câmera. Mais um desvio pelo caminho. E descobrimos mais um camping na beira da água. Tá curtindo esse vídeo? Então comenta aqui e se inscreve no canal, isso ajuda muito o crescimento. Por mim, como sempre, eu acamparia aí. Na verdade, cada canto que a gente via ou encontrava, eu já queria parar e montar acampamento. Acho que 30 dias teria sido bem pouco se a gente acampasse onde desse na telha. O Paulo é que me segurava. E o Paulo, dessa vez, até ficou com vontade e resolveu ir perguntar a respeito de camping nesse lugar, nessa época. Cerrado, tá escrito na placa. Pois é, como vocês viram, a placa dizia que estava fechado. Mas o Paulo, como sempre, tentou insistir e foi perguntar sobre o camping. Às vezes, mesmo fechado, eles deixam a gente ficar, principalmente porque somos totalmente autossuficientes. Temos luz, água, comida, fogareiro, tudo, mas dessa vez não rolou. O lugar estava realmente fechado e não abriram exceção. Uma pena, porque seria um cenário espetacular para acampar. Beira de lago, paisagem deslumbrante, nossas motos, a barraca e aquele som da natureza que a gente ama. Precisa mais que isso? Mas não foi dessa vez. Quem sabe fica para a próxima. Aliás, nessa viagem encontramos vários campings assim. Alguns ainda nem tinham começado a temporada. Outros estavam abertos, mas sem estrutura totalmente disponível, em reforma, ou se preparando para a alta estação. Mesmo assim, conseguimos acampar em lugares lindíssimos. Então, sinceramente, não temos do que reclamar.
Nesse ponto, já estávamos a poucos quilômetros dos lagos Vigiarino e Falkner, exatamente onde eu queria muito acampar na ida, mas não consegui convencer o Paulo, lembram? Agora, finalmente, estávamos chegando perto da hora da verdade. Ixi, começou a pingar, será que vai chover? Pegamos alguns trechos com chuvisco. Depois de aproximadamente 4 horas de estrada, a pergunta era: será que eu ia conseguir convencer o gato de que aquele seria o último lugar perfeito para acampar antes de começarmos a voltar de verdade? Afinal, a batalha de convencimento para irmos até Esquel já estava perdida, né? Pena que não dá para ver direito nas imagens, mas ali, ao lado da rodovia, corre um rio lindíssimo e completamente transparente. Ele acompanhou a gente por um bom trecho, na ida e agora na volta também, mas quase não aparece nas filmagens. Ainda bem que, pelo menos, ficou tudo guardado na nossa memória, né? A gente passava por esses lugares assim e o comentário era sempre o mesmo: olha, dava para acampar ali. Mas, infelizmente, acabamos não acampando em um lugar aleatório ou selvagem. E esse é um dos nossos arrependimentos da viagem. Recebemos algumas perguntas sobre qual câmera usamos para fazer essas imagens em 360 graus. Pois bem, como já comentei, eu sou totalmente amadora na filmagem e na edição, e até me arrependo de não ter comprado a câmera antes para testar e brincar um pouco. Sem falar que filmamos tudo sem imaginar que um dia iríamos postar a viagem no YouTube. Na época em que escolhemos, essa nos pareceu a melhor opção em qualidade e também a mais versátil, principalmente porque, viajando de moto, não temos as mãos livres para direcionar a câmera, e o fato de ela filmar em 360 graus o tempo todo, se a gente quiser, foi um verdadeiro achado. A câmera utilizada foi a Insta360 X4. Agora, em dezembro de 2025, quando estou lançando esse vídeo, já existe a Insta360 X5. Inclusive, está ainda melhor que a X4, então vale a pena conferir. Gostamos muito do resultado das imagens. Mas claro, se eu fizesse essa viagem novamente, usaria outras configurações e com certeza conseguiríamos um resultado ainda mais bonito. Aqui, eu já estava até com frio na barriga. Qual seria o veredito do Paulo? Será que finalmente íamos acampar ali? Ou eu ia perder mais uma disputa épica nessa viagem? Porque olha, convencer esse homem não é tarefa fácil, viu? Não que ele seja teimoso, imagina, capaz. E chegamos ao Lago Vigiarino! Ver aquele lugar com mais carros e mais pessoas era bom e era ruim ao mesmo tempo. Bom porque, né? Quem sabe o famoso efeito manada ajudasse. Se tá todo mundo acampando ali, não seríamos nós que iríamos embora, certo? Por outro lado, mais pessoas também significa mais barulho. E aí já viu, isso é o suficiente para o Paulo querer fugir dali na mesma hora. Complicado, né? Mas o dia estava tão lindo, tão gostoso, que eu só pensava: vamos ver o que rola com esse garoto. Ah, e o melhor, o lugar exato onde eu queria montar a barraca estava livre. Aí sim! Lembram, né? Eu quero acampar quase dentro da água. Não parecia, mas estava dando uns pingos já no trajeto, e aí quando a gente chegou também. Mas assim, o tempo parecia bem aberto, então não nos preocupamos com isso. E só para variar, tinha bastante vento.
Adivinhem, o Paulo topou acampar ali, uhul! E olha, por mim, eu já montava a barraca naquele exato lugar mesmo. Eu já tinha visto e escolhido esse cantinho na ida. Mas o Paulo sempre fica na dúvida sobre qual é o melhor ponto para montar a barraca. Então, claro, ele foi dar aquela voltinha básica para fazer o reconhecimento de água. Eu sou do time que quer acampar praticamente dentro da água, com um cenário bem instagramável. Já o Paulo pensa em sossego, silêncio, isolamento, água, cada um com seu cada um, né? E como ele é um tantinho indeciso, aí entra o meu poder de argumentação. Eu fui logo listando meus motivos. Perto da água é lindo, o terreno aqui é plano, é longe de todo mundo, olha essa vista, pelo amor de Deus. E não é que deu certo? Bora montar o acampamento. Ah, eu ainda tenho que contar o que eu descobri sobre o Paulo nesse dia. Olhem esse lugar que espetaculoso! Olhando essa foto, nem parece que rolou toda aquela batalha para decidir se íamos acampar ali ou não, né? Tudo parece tão tranquilo, quase um claro que sim, desde o começo. Pela minha roupa, vocês conseguem perceber que, mesmo com esse sol brilhando e o céu azul, o dia estava bem frio. Tirei minha jaqueta de moto e coloquei uma segunda pele de inverno por baixo, além de minha jaqueta de plumas. E eu já sabia que a noite ia ser tranquilo. Meu saco de dormir também é de plumas e bem quentinho. Perfeito para essas noites geladas. E eu, que finalmente estava acampando exatamente no lugar que mais queria, aproveitei para fotografar tudo. Eu estava numa empolgação absurda. Cada ângulo parecia lindo, cada detalhe merecia ser registrado. A única pena é que, naquela época, eu jamais imaginava que um dia teria um canal no YouTube. Então acabei fazendo a maior parte das fotos e vídeos com o celular na vertical. Pois é, se eu soubesse o futuro, já tinha gravado bonitinho na horizontal para vocês. Mas olha, mesmo assim, as lembranças ficaram maravilhosas. E a empolgação daquela Harriet fotógrafa amadora sem noção de YouTube também faz parte da graça da viagem, né? Tem que ter histórias para contar. Esse é o Lago Faulkner. Águas cristalinas. O Lago Faulkner, que era do outro lado do Lago Vidagrino, rendeu muitas fotos também. E olha o que encontramos nadando e se alimentando no rio. Sem um tripé fica difícil, né? Um bichinho lá dentro da água, todo concentrado se alimentando. E eu aqui, tremendo a mão, tentando dar um zoom. Resultado? Ele perfeito, a foto nem tanto. Mas eu não tinha como imaginar que, para atravessar a rodovia e ver o outro lago, eu teria que ter levado o tripé, porque justo ali teria um bichinho se exibindo para nós, né? De volta pro camping, e essa noite, de certo, eu ia dormir realizada. Vai dizer que você não iria querer acampar aí também. Com um cenário desses, até quem não gosta de acampar tentaria convencer o Paulo. E eu, claro, usei todos os meus poderes de persuasão para convencer o Paulo. Então senta que lá vem a história. Mas no final do dia, depois que a gente já tinha comido, chegaram dois senhores brasileiros para conversar com a gente. Cada um estava acampando com seu Jimmy e iriam acampar ali também. E pasmem, estávamos em novembro e eles só voltariam para casa em fevereiro. Vida boa, né? Só que o tempo começou a mudar. O vento ficou bem frio e a temperatura começou a cair. E eu percebi que o Paulo estava só com uma segunda pele e uma jaquetinha corta-vento, daquelas fininhas que o pessoal usa para pedalar. Depois que os senhores foram embora, ele solta: "Nossa, tá frio, né?" Aí eu disse: "Eu vou colocar minha calça segunda pele de inverno, minha blusa e mais a jaqueta, porque a noite vai gelar." E perguntei pra ele: "Por que você não coloca uma jaqueta mais quente? Uma de pluma ou alguma coisa assim?" E adivinha o que ele me respondeu? Gente, eu não acreditei. Ele disse que não tinha jaqueta mais grossa. Como assim foi viajar com chance de pegar frio e não levou uma jaqueta quente? Sabem o que ele disse? Meu Deus. Ele respondeu que preferia ter espaço sobrando nos baús do que levar outra jaqueta. Acreditam nisso? E pra completar, o orgulho
frio não deixou ele pegar um colete ou qualquer blusa minha emprestada, né? Resultado, passou frio e à noite nem dormiu direito, tanto que gelou. Tenham dó, né? É cada uma, mas o importante mesmo é ter o espaço livre nos baús, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, me ajuda aí. Deixa um comentário e se inscreve no canal. Isso faz toda a diferença para eu continuar trazendo essas viagens para vocês. Até a próxima, pessoal!